Se você é daqueles que acha que futebol e política não se misturam, esse vídeo provavelmente vai te fazer mudar de ideia. Ele faz embaixadinha, coloca a bola no chão, agora 2 em cima dele. É hora de história para o futebol do Rio de Janeiro. Com cobertura, golaço! Espetáculo! Alô, torcida amiga! Alô, torcida amiga, aqui Gabriel Andreso, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o nosso conteúdo por aqui vai ter um tom um pouco mais sério, mas ao mesmo tempo é porque essa é uma história muito importante a ser contada. Certa vez, uns anos atrás, eu vi na internet uma matéria que puxava a manchete pela seguinte pergunta: qual foi o papel do seu clube de coração durante o período da ditadura militar no Brasil? Bom, para chegar a essa resposta, só mesmo através de muita pesquisa. E foi justamente através de uma pesquisa extensa, embora por acaso, que eu cheguei a essa história que eu vou contar hoje. O Botafogo, aqui do Rio de Janeiro, teve papel muito importante durante o período da ditadura militar e a sua história, nesse momento, se confunde com a própria história do Brasil. Quer entender esse papo? Então se liga aí. O ano era 1968. A ditadura militar no Brasil não era exatamente uma grande novidade porque tinha sido instaurada 4 anos antes, em 64, e com apoio de boa parte da sociedade civil. Mas aquele momento da história era muito importante. Auge da Guerra Fria, a luta pelos direitos civis e pela igualdade racial nos Estados Unidos e que inspiraram campanhas como essas ao redor de todo o mundo, e também os protestos movidos pelos estudantes na França, justamente naquele ano. Também isso foi inspiração para que muita gente no Brasil fizesse a mesma coisa. Foi o movimento estudantil. Naquele momento, os estudantes aqui no Brasil tinham muito a reclamar do governo militar, especialmente pelas mudanças que a ditadura pretendia implementar na educação pública. Em março daquele ano, ficou marcado um protesto de estudantes no restaurante Calabouço, na região central aqui do Rio de Janeiro, e que era voltado sobretudo para estudantes de baixa renda. Em um desses dias de março, a polícia militar recebeu informações, ou pelo menos alegou isso, de que temia que os estudantes atacassem a embaixada dos Estados Unidos, que ficava ali perto. Chegou atirando nesse restaurante e matou 2 pessoas, entre elas o estudante Edson Luiz Souto, de apenas 17 anos. A morte, especialmente de Edson, que estava desarmado, gerou uma grande comoção popular. Inclusive, uma das frases mais marcantes das manifestações pelo assassinato do garoto foi: "Mataram um estudante, podia ser seu filho". Esse questionamento fez com que boa parte da classe média, que até então apoiava o regime militar, passasse a se voltar contra ele. Isso fez com que as manifestações ganhassem um tom cada vez mais agressivo, a ponto do ministro da Educação de então, Tarso Dutra, tivesse um enterro simbólico feito pelos estudantes nas ruas do Rio. No dia 19 de junho de 1968, esses estudantes marcaram uma reunião com o Tarso Dutra no prédio do Ministério da Educação, mas esse acabou sendo o dia em que não houve encontro nenhum, e sim o primeiro grande conflito nas manifestações desde o início da ditadura. A essa altura você deve estar se perguntando, onde é que entra o Botafogo nisso tudo? Entra no dia 20 de junho. Naquela manhã, a UFRJ, no campus da Praia Vermelha, localizado na Urca, zona sul aqui do Rio, foi ocupado pelos estudantes que reivindicavam mudanças na grade horária, garantias de segurança, e ficaram dentro do campus durante todo o dia. Só que a polícia foi chamada e começou a silenciosamente cercar a UFRJ enquanto os estudantes estavam lá dentro. No início da noite daquela quinta-feira, os estudantes perceberam que estavam cercados e pediram garantias ao secretário de segurança de que não seriam atacados quando saíssem. Eles saíram, mas acabaram sendo de fato perseguidos pelos policiais. General Severiano parecia o reduto mais seguro, porque a porta estava aberta e o clube estava em pleno funcionamento naquela noite. E aqui entra um personagem muito importante dessa história, o presidente do Botafogo de então, Altemar Dutra de Castilho. Ele entendeu o que acontecia e permitiu a entrada desses mais ou menos 200 estudantes na sede do clube para que pudessem se refugiar sem serem agredidos ou detidos. As portas de General Severiano foram fechadas para garantir a integridade física dos estudantes. No entanto, a PM não quis saber de muita conversa. Invadiu a sede do Botafogo, inclusive agredindo alguns funcionários e mesmo gente que estava jantando no restaurante do clube. E essa invasão por parte da Polícia Militar e dos agentes do DOPS
A polícia política da ditadura aconteceu apesar dos pedidos desesperados dos dirigentes para que não entrassem. O diretor de futebol Djalma Nogueira teve uma arma apontada contra si e o diretor financeiro Guilherme Arino chegou a ser agredido pelos agentes. E mais do que isso, a sede do Botafogo acabou sendo depredada. Muita coisa ficou destruída, gerando um grande prejuízo para o Botafogo por conta da ação das forças de segurança. Quando a PM chegou ao campo de General Severiano, rendeu todos os estudantes. Todos eles foram colocados com as mãos para trás da cabeça e muitos foram agredidos. Todos foram presos, mesmo sem qualquer evidência de que tivessem cometido algum crime. Altemar Dutra de Castilho exigiu ao governador de então, Negrão de Lima, que o clube fosse ressarcido pelos prejuízos causados pela invasão, mas isso não aconteceu. Logo depois disso, o presidente do Botafogo ligou para o irmão, João Dutra de Castilho, que era general do Exército. E aos gritos, a imprensa pôde ouvi-lo falar ao telefone coisas como: "Isto tem que acabar neste país". Na noite da invasão de General Severiano, mais de 500 pessoas foram presas, quase metade delas tentando se refugiar nas dependências do Alvinegro. O dia seguinte, a invasão de General, 21 de junho de 68, foi ainda pior do que os dois anteriores. A sexta-feira sangrenta viu a morte de pelo menos 28 pessoas em manifestações e protestos ao redor do Rio de Janeiro. A repercussão desse episódio foi tão grande e tão ruim que o próprio governo permitiu uma grande manifestação popular contra a ditadura, que aconteceria uma semana depois, a passeata dos 100 mil, e que seria até então a maior contra o regime. No entanto, o aumento do tom das manifestações também gerou uma repressão muito maior por parte da ditadura, e no fim daquele ano de 68 foi instaurado o Ato Institucional número 5, que basicamente suprimia os direitos políticos de qualquer cidadão e fechava o Congresso Nacional. A partir dali, a perseguição e a tortura contra opositores da ditadura se tornou algo comum, inclusive afetou atletas e cidadãos comuns, figuras ligadas a clubes de futebol e a qualquer setor da sociedade civil. E durante o período da ditadura, o Botafogo também sofreu bastante. Em 1976, assumiu a presidência do clube Charles Boller, antigo agente do Serviço Nacional de Inteligência, órgão diretamente ligado à ditadura militar. Além de ser um apologista da ditadura, Charles Boller tomou uma série de medidas, no mínimo controversas. A mais grave delas foi a venda de General Severiano, em 77, para a mineradora Vale do Rio Doce, empresa na época estatal e ligada também à ditadura militar. Boller só deixou a presidência do Botafogo em 1982, mas até aquele momento o estrago já tinha sido grande demais. Coincidência ou não, como diria o outro, o Botafogo só voltou a ser campeão carioca em 1989, já no período democrático. A ditadura tinha acabado 4 anos antes e, por uma dessas coincidências do destino, exatamente 21 anos depois da Sexta-feira Sangrenta, na noite de 21 de junho de 1989. Eu já contei essa história lá no meu Twitter, quem me segue já deve ter lido provavelmente. Mas nunca é demais recontá-la, especialmente por aqui, para um outro público, para que as pessoas nunca se esqueçam daquilo que realmente aconteceu e do papel de cada um dentro daquele período terrível da nossa história. Eu não sou muito fã dessa conversa de que houve clubes pró-ditadura ou anti-ditadura. Clubes são feitos de pessoas e é o posicionamento dessas pessoas que importa. O próprio Botafogo mostra isso. Em 68 foi vítima da ditadura militar e 10 anos depois, uma pessoa ligada ao regime e a favor dele esteve na presidência representando oficialmente o clube. Mas o que não se pode esquecer são justamente das pessoas e do posicionamento dessas pessoas. E mais importante do que tudo isso, não esquecer que tudo isso aconteceu de verdade, não é fábula, não é historinha ou aquelas mentiras que você deve ver no WhatsApp. Em todo caso, o torcedor botafoguense pode se orgulhar da sua própria história e das pessoas que lá naquela noite de mais de 50 anos atrás tentaram evitar que um massacre acontecesse dentro das dependências do Botafogo. Um acontecimento que, se tomasse parte, com certeza seria ainda mais lamentável, entre tantos outros episódios do período militar no Brasil. Bom, gente, a história de hoje foi essa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, aproveita para se inscrever aqui embaixo no canal Gabriel Andreso, e na semana que vem eu volto com muito mais histórias e muitas outras conversas para você aqui ligado com a gente. Um grande abraço de gol e até a próxima!